E aí, cê lembra daquela emoção de ver o Seiya e os outros cavaleiros de bronze queimando o cosmo para subir as 12 casas? Do desespero que era ver o Ryoga congelado no esquife de gelo? Da força absurda do Ikki voltando da Ilha da Rainha da Morte? Pois é. Você provavelmente acha que conhece cada cantinho dessa saga que marcou nossa infância na TV Manchete, né? Então se prepara. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos bastidores do santuário para revelar 5 segredos da história original de Masami Kurumada que simplesmente não apareceram no anime. E pode acreditar, o que a gente vai contar aqui vai fazer você repensar tudo o que achava que sabia sobre os defensores de Atena. Fala, nação de fãs de cavaleiros! Bem-vindos ao nosso canal, o lugar onde a gente cava fundo nos maiores mistérios dos seus animes favoritos. A nossa missão aqui é ir muito além do que a TV mostrou e trazer a verdade que só os fãs mais hardcore conhecem. Se você é um desses, que sente o cosmo queimar só de ouvir os primeiros acordes de Pegasus Fantasy, então já esmaga o like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma viagem profunda como esta. Hoje, nosso rolê é pelas páginas do mangá, pelas entrevistas do mestre Kurumada e pelos arquivos secretos da Toei Animation. Preparados para elevar o cosmo ao 7º sentido do conhecimento? Então, bora lá! Vamos começar com uma que, provavelmente, vai bugar a sua mente logo de cara. Lembra daquela saga incrível e gelada em Asgard? Dos imponentes guerreiros deuses, como Siegfried e seu ponto fraco, o Mime e sua harpa melancólica, e a nobre Hilda de Polaris, sendo manipulada pelo Anel de Nibelungo? Então, aquela saga inteira, que para muitos de nós foi um dos pontos mais altos do anime, com mitologia nórdica e armaduras lindíssimas, simplesmente não existe na obra original do Kurumada. É isso mesmo que você ouviu. A saga de Asgard é o que a gente chama de filler, um arco criado do zero pela Toei Animation. Mas por quê? O motivo foi puramente prático. Na época, o anime estava quase alcançando a publicação do mangá na revista. Para não ter que parar a série e dar tempo pro Kurumada avançar a história, a produtora teve a ideia de criar essa saga intermediária, entre a Batalha das 12 Casas e a saga de Poseidon. O mais genial é como eles conseguiram amarrar tudo. A ideia da Hilda sendo controlada por uma força do mal serviu de ponte perfeita para introduzir o Poseidon, que era o verdadeiro vilão por trás de tudo, como o Sorento de Cirene revela lá no final. Apesar de ser filler, a saga foi tão bem feita, com personagens tão cativantes e um drama tão pesado, que muitos fãs consideram um dos melhores arcos de toda a franquia. No mangá, o que existe é só um capítulo curtinho focado no Ryoga, chamado Natácia no País do Gelo, que serviu de leve inspiração, mas não chega nem perto da grandiosidade que a gente viu na TV. Então, da próxima vez que for maratonar a série, lembre-se, uma das suas partes favoritas foi, na verdade, uma solução genial e criativa dos produtores do anime. Cavaleiros do Zodíaco é um fenômeno global, mas a jornada para conquistar o público fora do Japão foi cheia de tropeços e algumas decisões, digamos, bem bizarras. Uma das mais inacreditáveis foi a tentativa de americanizar a série para os Estados Unidos lá nos anos 90. Tenta imaginar a cena, em vez de "me dê sua força, Pégaso", a gente ouviria algo como "vamos nessa, Zack". É sério. Em um episódio piloto para uma versão americana que, graças a Atena, nunca foi pra frente, os nomes dos nossos heróis foram completamente trocados. Seiya de Pégaso viraria Zack. Shiryu de Dragão seria Clint. Ryoga de Cisne se chamaria Jake. Shun de Andrômeda seria o Max. E o invencível Ikki de Fênix? Ele seria Kim. Essa tentativa de ocidentalização, chamada de Guardians of the Cosmos, Guardiões do Cosmos, não só trocava os nomes, como também alterava partes da história para tentar deixar tudo mais palatável para um público que, segundo os executivos da época, não ia curtir a profundidade e a violência do original. O projeto, claro, foi um fracasso e acabou na gaveta. Felizmente, quando a série finalmente estourou nos Estados Unidos em 2003, foi com seus nomes e história originais, provando que a força de Cavaleiros do Zodíaco fala por si só, sem precisar de tradução forçada. Beleza, agora respira fundo, porque esse segredo aqui muda completamente a dinâmica do grupo que a gente aprendeu a amar. No anime, Seiya, Shiryu,
Ryoga, Shan-Ikki são apresentados como órfãos, reunidos pela Fundação Graad, do Hikasu Mitsumasa Kido, para passar por um treinamento desumano e virar cavaleiro. Uma história de superação e união pelo destino, certo? Só que no mangá do Kurumada, a verdade é muito, mas muito mais chocante. Todos os 100 garotos enviados para os campos de treinamento, incluindo nossos 5 heróis e até os Cavaleiros Negros, são, na verdade, filhos do próprio Mitsumasa Kido. Você não leu errado. O velho Kido viajou o mundo e teve 100 filhos com mulheres diferentes. Anos depois, sabendo da ameaça ao santuário e da reencarnação de Atena, ele usou toda a sua grana para reunir os próprios filhos e mandar todos eles para uma provação mortal, onde a maioria ia morrer, só para formar um exército particular para proteger sua neta adotiva, a Saori. Essa revelação, que acontece bem no comecinho do mangá, joga uma luz sinistra sobre o Mitsumasa Kido, transformando ele de um benfeitor para um cara maquiavélico e com uma moral, no mínimo, duvidosa. E isso redefine totalmente a relação entre os Cavaleiros de Bronze. Eles não são só companheiros de batalha, eles são literalmente irmãos de sangue, filhos de um pai que tratou eles como peças de um tabuleiro divino. A Toei Animation cortou essa parte na cara dura, provavelmente por achar pesado demais pro público da TV. Ao fazer isso, eles esconderam um dos plot twists mais impactantes da obra original. A Guerra Galáctica não era só um torneio, era uma briga de morte entre irmãos. E aí, qual desses segredos te chocou mais até agora? O fato de Asgard ser invenção da Toei ou essa história da família Kido? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Só que no mangá do Kurumada, a verdade é muito, mas muito mais chocante. Todos os 100 garotos enviados para os campos de treinamento, incluindo nossos 5 heróis e até os Cavaleiros Negros, são, na verdade, filhos do próprio Mitsumasa Kido. Você não leu errado. O velho Kido viajou o mundo e teve 100 filhos com mulheres diferentes. Anos depois, sabendo da ameaça ao santuário e da reencarnação de Atena, ele usou toda a sua grana para reunir os próprios filhos e mandar todos eles para uma provação mortal, onde a maioria ia morrer, só para formar um exército particular para proteger sua neta adotiva, a Saori. Todo fã de Cavaleiros do Zodíaco se amarra na dualidade e na tragédia do Saga de Gêmeos. A luta dele entre o bem e o mal é o que move a saga do Santuário. Mas, e se eu te dissesse que essa dupla personalidade não era um problema psicológico, mas sim o resultado da manipulação de uma deusa maligna que nunca deu as caras no anime clássico? Em uma minissérie do mangá chamada Saint Seiya Origin, lançada por Kurumada muitos anos depois, a história do Saga e do seu irmão gêmeo, Kanon, é contada de um jeito bem mais sombrio. É revelado que, no momento em que os gêmeos nasceram, tinha uma terceira presença ali, um bebê cinzento e de aparência maligna. Esse bebê era a deusa Kyr. Kyr, na mitologia de Saint Seiya, é irmã dos deuses gêmeos Thanatos e Hypnos, os servos mais fiéis de Hades. Ela é a deusa da fatalidade, do destino cruel, e o plano dela era plantar uma semente do mal no santuário para facilitar a próxima Guerra Santa. Ela lança um espírito maligno para possuir um dos bebês, e o escolhido foi Saga. É essa influência maligna que, anos depois, se manifesta como o lado perverso do Cavaleiro de Gêmeos, levando ele a matar o grande mestre Xion e tentar assassinar a bebê Athena. Essa revelação deixa a história do Saga ainda mais trágica. Ele não era só um cara bom que foi corrompido pelo poder, mas uma vítima desde o nascimento, um peão num jogo dos deuses que começou muito antes dele sequer sonhar em vestir armadura de gêmeos. O próprio Kanon, que sempre viveu na sombra do irmão perfeito, também teve seu destino traçado por essa intervenção. A existência de Kyr é um segredo profundo do cânone, que mostra como o universo de Kurumada é todo amarrado por forças cósmicas que estão muito além da nossa compreensão. E para fechar com chave de ouro, Seiya de Pégaso é a cara de Cavaleiros do Zodíaco. O herói teimoso, que nunca desiste, não importa o quão forte seja o inimigo. É impossível imaginar a série sem ele, né? Pois acredite se quiser, mas nos planos originais do Masami Kurumada, o protagonista da história não seria o Seiya. O personagem que Kurumada tinha em mente para ser o herói principal da saga era ninguém menos que Aeolia de Leão. A ideia inicial do autor veio enquanto ele observava uma chuva de meteoros passando pela constelação de Leão.
Esse fenômeno inspirou o conceito de um golpe devastador, uma rajada de socos na velocidade da luz, que seria a técnica principal do protagonista. Esse golpe, mais tarde, se tornou o famoso Meteoro de Pégaso, mas a sua origem estava ligada ao Cavaleiro de Ouro de Leão. Então por que a mudança? Kurumada decidiu depois que a jornada do herói seria muito mais forte se ele começasse de baixo, como um mero cavaleiro de bronze, tendo que ralar muito e evoluir para um dia chegar no nível dos Cavaleiros de Ouro. E assim, ele criou o Seiya de Pégaso e transferiu a ideia dos meteoros para ele. Mesmo assim, a importância do Aeolia nunca foi esquecida. Ele tem um destaque gigante na saga do Santuário e, anos mais tarde, finalmente ganhou seu status de protagonista em outras obras, como o mangá Episódio G e o anime da Alma de Ouro, Soul of Gold, que colocam ele no centro de tudo. Cara, já parou pra pensar como a história seria diferente com um Cavaleiro de Ouro como herói desde o começo? A escala de poder seria outra, e a jornada pelas 12 casas talvez nunca tivesse acontecido do jeito que a gente conhece. Esse segredo de bastidor mostra que até os pilares de uma obra podem ter sido algo completamente diferente no início. E aí, nerd? Sua mente explodiu ou não? Desde descobrir que Asgard foi uma criação do anime, passando pela bizarrice dos nomes americanos, pela revelação bombástica de que os cavaleiros são todos irmãos, pela trama sombria da deusa Kyr, até o fato de que a Aeolia de Leão quase foi o nosso herói. A saga de Cavaleiros do Zodíaco é um universo muito mais rico, complexo, e às vezes, bem mais sombrio do que a versão que a gente viu na TV nos fez pensar. Cada segredo desses adiciona uma nova camada a esses personagens que a gente ama tanto. Mas agora a bola tá com você. Qual desses 5 fatos mais te deixou de queixo caído? Foi a história do pai dos cavaleiros? Ou a ideia do Aeolia como protagonista? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, vamos transformar essa sessão numa verdadeira ágora de fãs. E se você curtiu desvendar esses mistérios, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque no nosso próximo vídeo nós vamos entrar de cabeça num dos maiores debates do fandom. Vamos analisar, com base no mangá e em dados oficiais, quais são os Cavaleiros de Ouro mais superestimados e os mais injustiçados da história. Você não vai querer perder essa. Obrigado por assistir, e até a próxima. Que seu cosmo continue queimando.